Essa é uma habilidade que todas as pessoas deveriam buscar compreender e desenvolver. Mas como muita gente não dá a mínima importância para essa realidade, o que deveria ser solução, às vezes passa a ser uma grande catástrofe na humanidade. Eu estou falando da arte de dominar o processo de comunicação. A comunicação não é importante apenas para quem está, por exemplo, na internet gravando vídeos, ou quem está num canal de televisão ou no rádio, mas principalmente para o nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. A comunicação ela é fundamental. A comunicação ela é fundamental porque é o nosso processo de nos relacionarmos com o outro. Muitas vezes vocês chegam aqui para mim no canal e comentam: puxa, Jaque, eu gosto bastante da sua forma de se comunicar, da forma como você fala. E eu poderia dizer para vocês que essa forma de falar vem da oratória, onde você precisa articular bem as palavras, inclusive as últimas letras, utilizar bem os fonemas, os R's e os S's, mas também que você precisa respirar a cada palavra e a cada pontuação, que você precisa também ser coerente e coeso no seu discurso, mas nada disso teria mais fundamento do que você dominar o processo de comunicação, ou seja, trazer para a consciência aquilo que nós já fazemos naturalmente no nosso dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Como dominar o processo de comunicação. Como é que a gente faz para desenvolver de forma bem prática a nossa comunicação? Se você ainda não me conhece, eu sou Jaque. Eu sou, primeiramente, imagem e semelhança de Deus, mas também sou publicitária profissional de marketing, instrutora de treinamento, trabalho com criação de conteúdo digital e o propósito do canal Envia Jaque é estar junto com você nessa caminhada para a gente encontrar os princípios, os fundamentos do caminho para nos desenvolvermos de maneira pessoal e profissional. Mas antes da gente entrar no assunto comunicação em si, a gente precisa entender o conceito, o que é tecnologia, informação e comunicação, porque são áreas que se relacionam entre si. Você pode pensar que tecnologia é o que a gente vê hoje, como por exemplo aparelho celular, internet, inteligência artificial. Vamos imaginar o homem das cavernas. Quando ele batia uma pedra na outra e saía fogo, aquilo era tecnologia. Quando começaram a fazer as pinturas rupestres nas pedras, aquilo era tecnologia. Assim, com o passar do tempo, toda inovação que traz um avanço na forma de se fazer alguma coisa é uma nova tecnologia. Hoje, se nós conseguimos encanar o gás, acionar o botão do fogão e ali sair fogo, ou se a gente consegue utilizar a escrita manual, uma máquina de escrever, um computador ou até mesmo o celular que está na palma da nossa mão, isso também é tecnologia. Tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida, mas proveniente de tecnologias anteriores. Deu para perceber que a origem da tecnologia é a mesma, só que ela modifica em relação ao tempo? Agora vamos entender o que é informação. Informação é simplesmente uma reunião de dados e conhecimentos que temos sobre algo ou alguém. Quando nos propomos a passar uma mensagem para alguém, se não estivermos atentos em como essa pessoa vai receber a mensagem, estamos apenas transmitindo uma informação. Mas a partir do momento que temos consciência de que a comunicação é nossa responsabilidade, nós percebemos que faz toda a diferença compreendermos o que vamos falar, como vamos falar e como essa mensagem vai ser compreendida. Aí está o processo de comunicação. É eu perceber que a comunicação é um diálogo, uma interação entre duas ou mais pessoas. Para isso, eu preciso ter um emissor da mensagem e um receptor da mensagem. Então, todas as vezes no seu dia a dia em que você se propõe a conversar com alguém, você está se comunicando. Você não quer que essa pessoa fique apenas calada. Você quer que de alguma forma essa pessoa emita, seja verbalmente ou por meio de gestos, alguma identificação de que ela está compreendendo ou de que ela é um ouvinte ativo naquilo que você está transmitindo. Para uma comunicação se tornar eficaz, precisamos compreender algumas etapas do processo, como por exemplo, o meio e o canal, o código utilizado e os ruídos que podem acontecer.
Então vamos lá, se a gente já entendeu o que é comunicação, então vamos agora entender o processo em si. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal, principalmente na live, então tem uma live que eu explico direitinho, mas hoje eu vou falar com vocês principalmente para quem é criador de conteúdo digital, né, que já trabalha na internet aí ou tem essa pretensão de trabalhar na internet de maneira profissional. Então vai ajudar tanto essas pessoas quanto também qualquer pessoa que queira melhorar sua comunicação no seu dia a dia. Para quem é criador de conteúdo, por exemplo, como eu, vai perceber que, a depender de qual seja o meio, qual seja a plataforma utilizada, você tem uma linguagem diferente, ou até mesmo a depender do formato. Se nós utilizamos, por exemplo, um vídeo mais longo, a gente tem a possibilidade de se estender mais, ou seja, tratar um assunto com mais profundidade. Mas se nós estamos falando através de um short ou de um Reels numa outra plataforma, talvez a gente precise ser mais raso na informação, a gente não consiga detalhar tanto o assunto. Da mesma forma, quando você coloca um story, você tem a possibilidade ali de contar algo do início ao fim. Mas se você, por exemplo, vai fazer um post rápido, às vezes uma única imagem é o que vai trazer toda a informação necessária para aquele tipo de comunicação. No nosso dia a dia é dessa mesma forma que acontece. Se você precisa tratar um assunto complexo, não adianta você falar num momento em que você tenha pouco tempo para poder tratar isso. Então é importante que você comece a perceber quais assuntos precisam de mais profundidade e quais assuntos são rasos o suficiente para você conversar de uma maneira mais coloquial, com menos impacto para a interpretação do interlocutor e automaticamente para a relação entre vocês dois. A depender de qual seja a mensagem com a qual eu esteja buscando interagir, o meio faz toda a diferença. Algumas mensagens podem ser facilmente compreendidas por um e-mail ou por uma mensagem de texto passada de maneira coloquial por meio de um aplicativo. Mas algumas mensagens precisam de um pouco mais de formalidade ou talvez um pouco mais de observação emocional. Outra coisa que é fundamental é a linguagem, ou seja, o código que nós utilizamos. Por exemplo, vocês aqui estão acostumados a me ver conversando de uma forma que é coloquial, mas não tão coloquial a ponto de eu utilizar gírias. Ou seja, eu não sou uma pessoa que no meu dia a dia costuma utilizar gírias. E também não utilizo palavrões nas minhas falas. Então seria muito estranho se aqui na internet, para poder buscar ser um pouco mais descolada ou falar com um público um pouco mais jovem, eu quisesse utilizar desse tipo de linguagem para poder interagir com vocês. Então até mesmo a linguagem que você utiliza no seu dia a dia faz com que esse público ele seja selecionado naturalmente. Então eu sei que aqui no canal, por exemplo, a maior parte do meu público é um público com mais de 35 anos, é um público mais maduro, pelo tipo da linguagem que eu utilizo no meu dia a dia. Eu percebo que normalmente os criadores de conteúdo que buscam um público mais jovem, normalmente utilizam a linguagem um pouco mais eufórica, com bastante gírias, algumas palavras de baixo calão. E claro, normalmente os semelhantes vão se atrair. Isso não quer dizer que um público mais maduro não possa ter esse tipo de linguagem. Pode ter, assim como, por exemplo, uma pessoa mais jovem, adolescente ou até mesmo criança pode se atrair pela minha forma de me comunicar. Mas é só para vocês entenderem que a forma como a gente codifica uma mensagem, ela automaticamente vai ser mais fácil de ser decodificada pelo seu interlocutor. Aqui eu estou utilizando a língua portuguesa, então vai ser mais fácil para pessoas que entendem essa linguagem compreenderem o que eu estou falando. Se eu estivesse aqui falando em inglês, em francês, em grego ou até mesmo em libras, eu precisaria que você que está me assistindo do outro lado tivesse ciência desse tipo de idioma. Ou seja, pessoas que utilizam libras, elas precisam ser surdas ou pelo menos intérpretes de libras para compreenderem se eu de repente chegasse aqui falando com vocês dessa forma. Agora tem algo dentro do processo de comunicação que é tão importante, mas que muitas vezes passa por a gente despercebidamente, que muitas vezes é ignorado por muitos comunicadores. Eu estou falando do ruído. O ruído pode ser um barulho externo e esse talvez seja o ruído mais fácil de ser identificado, mas existem alguns outros ruídos, como por exemplo, alguém que no momento da sua comunicação busca distrair a atenção do seu interlocutor, ou alguma cena que esteja acontecendo desviando a atenção do receptor da mensagem, ou muitas vezes aquele objeto que fica ali na palma da mão, que tira totalmente a atenção de quem deveria estar ali 100% com você. Mas existe também aquele ruído
ruído que fica no pensamento de cada pessoa. O interlocutor pode até estar olhando para você ali presencialmente, mas o pensamento está longe, pensando no que fez ou o que deixou de fazer. E diante dessas 1001 preocupações que ficam ali atormentando na cabeça, esse interlocutor ele pode perder uma parte da mensagem ou compreender totalmente diferente aquilo que você buscou falar, porque emocionalmente ele está envolvido num contexto que distancia ele do código esperado para decodificar corretamente a mensagem que foi transmitida. Agora vamos falar aqui da internet. Quantas vezes na sua cabeça esse ruído não é um concorrente ou não é um hater? Ou muitas vezes não é você próprio que tenta se auto-sabotar com a síndrome do impostor, achando que você não é bom o suficiente, ou também se sobrecarregando de algo que você sabe que você não vai dar conta. Você precisa colocar um passo de cada vez, aonde sua perna alcança. Eu aqui no canal compreendo perfeitamente que diante das atividades que eu tenho e da forma como eu edito os meus vídeos, eu normalmente, com bastante empenho, vou conseguir colocar um vídeo por semana. Claro, o ideal seria eu colocar muito mais, talvez se eu tivesse uma equipe trabalhando para isso. Mas como sou eu sozinha, eu não posso me comparar com alguém que faça uma atividade semelhante, mas que talvez tenha outros recursos que facilitem a produção de conteúdo. Então isso serve para você analisar se você for um criador de conteúdo, mas também no seu dia a dia, com o tempo, os recursos e as atividades que você precisa executar. Tem outra coisa também que seleciona o público, a forma como eu gravo os meus vídeos. Normalmente, se eu gravasse todos os meus vídeos num ambiente fechado, dentro do quarto ou dentro de uma casa, eu atrairia um público mais jovem também. A partir do momento que eu gravo os meus vídeos em outros ambientes, em momentos de viagem, eu sei que vai ser um público que tem maior liberdade de ir e vir, de ação, por si próprio. Então vai ser um público mais maduro que vai consumir este tipo de conteúdo. O público infanto-juvenil, na maioria das vezes, não tem total autonomia sobre seu ir e vir. Normalmente precisa da autorização do seu responsável para se deslocar em viagem. Inclusive, se você tem interesse em viajar mais, trabalhar remotamente e saber como que funciona esse espaço de criação de conteúdo, eu vou explicar para você com mais detalhes. Como estamos falando para criadores de conteúdo digital, então vou aproveitar aqui para poder passar uma mensagem para vocês e percebam o valor dessa mensagem. Todo mundo que trabalha de fato com a internet tem essa pretensão de utilizar a internet para desenvolver o seu próprio negócio, quer saber de alguma maneira como que faz para poder rentabilizar este negócio. Então é possível através, por exemplo, do YouTube, você ser um criador de conteúdo digital, você levar uma mensagem para alguém de acordo com aquilo que você acredita, com a sua construção ali de ideias e você monetizar esse conteúdo. Aqui no YouTube, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer isso por meio da quantidade de inscritos que você tem e horas visualizadas. Então, se você tem mais de 1000 inscritos e 4.000 horas de visualizações em vídeos longos, você tem a possibilidade já de ingressar, se qualificar no programa de parcerias do YouTube. E esse programa de parcerias trabalha com a qualificação para gerar para você rentabilidade por meio dos anúncios online nos vídeos seus que são recomendados ou achados por usuários aqui na internet. E isso tudo através do AdSense. Mas aí você me pergunta, como é que eu faço para conseguir receber esse valor? Toda vez que você consegue acumular um determinado valor, que neste momento é de $100, sim, gente, eu estou falando em dólar. O YouTube paga em dólar. Então você já consegue pedir ao YouTube o embolso daquele seu valor. E aí, como é que você faz? É colocando a sua conta do banco ali normal para você automaticamente receber? Existe essa possibilidade, mas longe de ser a melhor opção. Para lhe ajudar nessa demanda, digo para você que o mercado de criação de conteúdo digital hoje possui um facilitador que vai ajudar você na hora de você fazer a conversão do seu valor em dólar para o valor em real. Eu estou falando do Creators by Husky, uma ferramenta fácil de ser manuseada. Você pode acessar o site, você tem aí
todas as informações bem detalhadas. É um site e uma ferramenta que são seguros, inclusive a ferramenta é assegurada pelo Banco Central do Brasil e oferece para você a melhor taxa aplicada hoje no mercado para fazer essa conversão de valores. Então é só você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, que você vai ter a oportunidade de ler e comprovar tudo que eu estou falando aqui e também fazer o seu cadastro. E através desse link exclusivo, você já vai ver aí que no primeiro valor que você for fazer o resgate, você tem taxa zero. É a sua oportunidade de você experimentar a ferramenta e eu tenho certeza que você vai gostar. E a partir do segundo pagamento que você resgatar, aí você já tem a cobrança de apenas 1% do valor resgatado. E você não precisa resgatar todos os meses. Se você quiser, você pode acumular um montante para resgatar o valor num período em que você considere que o dólar está mais favorável a você, ou seja, em alta, para que você tenha uma rentabilidade a mais. Prometi no vídeo anterior que iria falar neste vídeo sobre o processo de comunicação e está cumprido. Mas para finalizar, eu preciso saber se você compreendeu a mensagem. Ou seja, se eu estou aqui falando com vocês, eu posso apenas transmitir uma mensagem, sem me preocupar necessariamente se vocês estão compreendendo ou não. Mas como eu gosto de interagir com vocês, a partir do momento que eu busco dialogar e pedir para vocês, por exemplo, colocarem aqui nos comentários se vocês compreendem a informação, então para eu ter ciência disso, eu preciso do feedback, eu preciso da resposta da informação que eu acabei de lhe passar. Por isso que eu peço agora para você que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você pode colocar aqui nos comentários. E se você curtiu este vídeo, já deixa o seu like. Querendo participar da nossa comunidade em Viajac, recebendo mais vídeos e acompanhando as trilhas de viagem, é só se inscrever no canal, tanto aqui no YouTube, quanto me seguir também no Instagram, @emviajac. É um prazer ter você comigo em todos os momentos. Aproveita e pega o link deste vídeo e manda para um amigo seu, que pode estar curioso para saber também como utilizar o processo de comunicação em seu próprio favor. Então eu sei que agora, quando você for assistir aos vídeos da nossa trilha de viagem aqui no canal, você vai ficar atento a todos esses elementos do processo de comunicação com esses bastidores que eu abri agora aqui para vocês de como que funciona a comunicação e como eles funcionam de maneira individual, dentro da criação de conteúdo e também no nosso dia a dia. Trilhe o caminho, mergulhe fundo e voe livre. E fique conectado comigo para a próxima aventura. Tchau, tchau, trilheiro!